Hoje eu vou falar mais um pouco sobre esse ar-condicionado portátil aqui, esse tipo de ar-condicionado, né, portátil, porque, gente, para minha surpresa, né, eu tirei um trechinho lá de um vídeo que eu falava sobre morar sozinha, né, e como você pode se virar para fazer as coisas, se tipo, seu cômodo não tem um buraco para ar-condicionado de parede, de janela, né, então você pode colocar um portátil. Aí eu até falei que não é muito legal, mas quebra um galho, né? Eu falei tipo assim, 1 minuto e meio e depois recortei esse trechinho, botei lá. E pra minha surpresa, tipo, o nosso pessoal na internet procura muito então a respeito desse tipo de ar-condicionado, né? Então acho que eu vou até detalhar um pouco mais aqui, porque talvez ele merece, né? E aí eu falei, olha, gente, na hora que tem esse ar-condicionado aqui, ele tem um exaustor, um cano aqui que sai para fora da janela, junto com um caninho aqui que sai a água, né, do ar-condicionado. E aí eu falei que tem umas placas aí que monta na janela na hora de você usar e tal. Eu só citei porque é muito rápido, né, que eu falei. Aí tinha gente comentando assim, rindo, né, da minha cara. Ah, mas também você não sabe nem montar o ar-condicionado direito e depois fica falando mal porque não sabe usar, debochando assim, sabe? Olha, gente, no vídeo eu falei, olha, leia aí a descrição. Eu falei no vídeo, cara, que eu tenho que montar um negócio que eu não montei, né? Porque eu citei muito rápido. Então, assim, às vezes não é fácil, tá? Não é mole não. Mas, então hoje eu vou fazer um vídeo decente aí, realmente mais detalhado para vocês terem uma noção do que é isso aqui. Então, o meu ar-condicionado é dessa marca Springer aqui, o modelo Midea, 12.000 BTUs. Eu comprei em 2021, foi um ato de desespero mesmo, porque o meu ar-condicionado de paredes que eu tinha no meu quarto, ele pegou fogo, que é o que eu falei lá no vídeo do incêndio lá pra vocês, uns 2 vídeos aí atrás. Eu cheguei no alto verão, morrendo de calor, quebrou meu ar-condicionado porque eu não tinha feito manutenção, não sabia nem que tinha que fazer isso. Então, eu fui correndo no shopping lá, entrei numa tipo Casas Bahia, Ponto Frio, falei, moço, o que que tem aí? E aquele de parede não tinha mais. Então, esse é o preço de você procurar as coisas no meio do verãozão, né? Deixar pra procurar em cima da hora, chega lá, não tem. Aí eu falei, que é isso aí, né, que tem aí então? Aí ele falou, ah, esse aqui é o ar-condicionado portátil. E eu já tava desesperada aí, ó, um dia sem dormir, porque assim, cara, você se revirar no calor é você grudar na poça de água assim, na cama e revirar fazendo assim, grudando na água de um lado pro outro na cama e você simplesmente não dorme. Você tem uma noite horrível de insônia. Aí você acorda, vai pro trabalho e aí você tá toda fraca, você não pensa, você dorme no meio de tudo assim. Aí eu falei, cara, eu preciso comprar ar-condicionado, né? Não dá pra esperar não, porque já pensou? Aí de repente eu deleto um servidor sem querer, porque eu tava com sono e aí eu sou demitida e pronto, nem casa eu tenho mais. Que drama, né? Mas é assim. Então, o preço do bem-estar aí é menor do que eu perder o emprego, né? Porque quando tu não dorme aí, você pode até fazer uma merda e perder o emprego. É isso aí. Então, eu falei, cara, porque assim, o ventilador não tava dando, não. Era o bafo do demônio, assim, na minha cara. E parecia assim que tava ligado forno, fazendo vento de forno na minha cara, assim. Então, realmente não dá. Tem uma hora que não dá, não sei. Então eu tive que ir lá que comprar. Eu pesquisei rapidamente, né, na internet, assim, o que o pessoal achava, porque normalmente quando eu compro as coisas, eu pesquiso bastante antes, né? Eu pesquiso preços, eu pesquiso opiniões, mas esse aqui foi muito rapidão, botei lá, vi, melhores ar-condicionado portátil 2021, sei lá, e tinha isso aqui no meio, né? Então eu saí comprando porque eu já levei essa caixa logo para casa de táxi, montei e já comecei a usar logo assim no desespero. Então foi bom, sabe? Porque eu mesma montei, porque senão o outro lá tinha que esperar alguém para vir me ajudar a botar no buraco da janela, né? Aquele de parede lá. Então esse aqui é bem prático, realmente muito rápido de montar. Eu comprei dessa marca Springer aqui, mas, né, depois, assim, uma pessoa até colocou no comentário do próprio vídeo lá, o trechinho, né, que ele comprou da marca Green. E ele tem uma coisa boa lá, que a própria água que sai da condensação, ela é própria reutilizada para dentro do aparelho, evapora sozinho, não precisa jogar esse cano de água para fora, que nem o meu aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês.
E o Gree, né, eu nem lembrava dessa marca, mas eu acho que ela é muito boa, assim, é a pioneira, né, de ar-condicionado inverter. Então, por exemplo, o ar-condicionado split, sempre é bom você ter um inverter, né, porque economiza muito mais energia e a longo prazo é muito mais econômico. Eu me lembro, né, antigamente esse tipo de ar-condicionado assim era grandão. Eu me lembro na Polishop, tinha nos shoppings assim, eu passava, aí tinha um troço gigante, uma caixa assim, um quadrado, né, saindo ventinho gelado. E era esses ar-condicionado que eu falava, nossa, portátil, mas é tão grande assim, né? Enfim, aí eles foram diminuindo um pouco. Eu tava falando aqui com a minha fono que ela teve esse tipo de ar-condicionado antigamente lá quando surgiu, e ela falou que antes você tinha que encher com água dentro lá do reservatório do ar-condicionado para ele poder usar. E eu acho que eu me lembro disso, sabe? Antes tinha que botar água dentro. Aí eu falava, nossa, não era nada prático. Então essas coisas foram mudando a tecnologia aí. Então o meu ar-condicionado aqui que eu comprei é o que tinha lá, que é o 12.000 BTUs, né? Que para esse ambiente da minha sala aqui, que é uns 20 metros quadrados, por exemplo, 10.000 BTU já estava bom o suficiente para gelar isso aqui. Mas aí o cara da loja também, e depois até a minha fono que eu estava conversando com ela, eles falaram que é mais eficiente, é mais econômico você comprar até uma coisa mais forte de BTU do que você precisa e usar no mínimo do que você comprar um de capacidade menor e usar no máximo. E aparelhos que fazem a transformação térmica, né? Digo geladeira, climatizador, ar-condicionado, você não tem essas coisas bivolts, ou é uma voltagem ou é outra, né? Então, coisas bivolts são mais assim, fraquinhas, né? Rádio, radinho, coisa de celular, coisa que realmente não puxa muita energia. E esse tipo de coisa assim que também faz a transformação térmica, né, que eu digo aí também secador. Então você não pode colocar em tomadas que sejam ligadas a Benjamin, extensão, esse tipo de coisa. No próprio manual fala esse tipo de coisa. Você não pode colocar também, como eu falei lá, por exemplo, né, que eu boto a geladeira num estabilizador. Apesar de que quando chove e tem aquele pico de energia e volta uma tensão desregulada, aí você tá escrito aqui no manual que você tem que tirar ele da tomada quando tá com raios, tempestades, porque ao contrário da geladeira, você não pode usar estabilizador nisso aqui não. Isso aqui tem que ser uma tomada dedicada para ela, com aquele pino até grosso de 20 amperes, que é uma tomada desse jeito assim, mais grossinha. Como eu falei lá no vídeo lá da parada do incêndio, né? Se você tem uma tomada que não alcança o tamanho do fio do seu ar-condicionado, aí você chama um eletricista, faz uma extensão de tomada, que ele puxa um fio de cobre e bota uma outra caixinha em um outro lugar, ao invés de você usar uma extensão, por exemplo, que pode causar um monte de risco aí de superaquecimento e causar um fogo aí. Aqui a parte do manual onde ele está falando para não utilizar no break, estabilizador, essas coisas de computador, porque eles podem incendiar, porque eles não são feitos para aguentar uma carga desse tamanho aí de um plug aí de ar-condicionado. Isso aí tem que ser direto numa tomada e uma tomada aí que aguenta bastante carga, que nem isso, 20 amperes, né? Então, assim, só a geladeira, por exemplo. Eu estava conversando com uma conhecida minha aqui, essa semana passada ela justamente teve a geladeira dela quebrou. A geladeira é do tipo inverter e essa tecnologia aí ela é bem sensível aí a picos de eletricidade. Então, com esse bando de falta de luz que teve aí pelo Rio de Janeiro aí nessas semanas passadas, aconteceu que numa dessas aí, quando voltou a eletricidade, voltou com aquele pico de energia que queimou lá a geladeira dela. Ela ficou vários dias, a semana inteira aí, uns 4 dias sem a geladeira, teve que chamar o técnico. E aí o técnico falou para ela fazer isso aí, colocar o estabilizador para usar a tomada aí da geladeira. Que é o que eu já fiz na minha, né? Porque, gente, a Light não se responsabiliza e, como eu já falei, para tentar processar um negócio desse cara, é praticamente impossível, né? Então a gente faz aí o que dá, sempre tomando cuidado aí para não fazer essas coisas não recomendadas, né? Usar adaptador, extensão, Benjamin, colocar numa tomada exclusiva, não vai colocar com um monte de coisa, que é essas coisas que pegam fogo aí, que a gente vê na televisão, tipo, eu conversando com essa minha conhecida, ela disse que viu na notícia mais 2 casos de ar-condicionado que pegou fogo. Então,
a gente não sabe o que acontece, né? Pode ser uma série de coisas, pode ser a elétrica da própria casa que tá ruim, pode ser o que ela usou na saída do ar-condicionado no aparelho em si, pode ser a falta de manutenção do aparelho também. Como eu disse lá, se você usa bastante, de 1 em 1 ano você tem que estar chamando uma empresa para limpar, e aí ele vê o gás também, o nível de gás, vê lubrificação, vê tudo, as peças todo, faz uma limpeza. Porque se entrar poeira no compressor, ele pode até pegar fogo, que foi o que aconteceu lá com o meu ar-condicionado, que eu usei uns 15 anos sem nunca limpar, um de parede, e começou a sair uma fumaça absurda, preta, com cheiro de queimado, e começou a derreter ali a parte da tomada. Então foi meio que desesperador. E aí depois o cara foi e me falou que foi por falta de manutenção. Eu usei todos esses anos só limpando aquele filtrozinho interno que a gente tem acesso por dentro. Então, como a gente não pode chegar e utilizar o estabilizador, no break, não sei o quê, então ele fala assim, para durante, quando tá chovendo aí com raios, você tirar o aparelho da tomada. Porque ele está sempre ligado. Ao contrário de aparelhos analógicos, esse aqui é digital, ele funciona com controle remoto, então ele está sempre lá com o receptor de sinal ligado, então tem uma luzinha verde que está sempre ligada ali, stand-by, esperando algum sinal do controle remoto. Então por isso que dando um problema aí de pico de energia, pode vir a prejudicar o aparelho. Então vamos lá, agora a gente vai navegar um pouco pelo manual e também vou mostrar para vocês aqui as peças e tudo que veio com ele. Então ele está falando aqui que se o ambiente é muito pequeno aí, menor que 13 metros quadrados, você não usa esse aparelho. Deve ser por causa da própria potência dele mesmo, né, que é muito alta. Nessa parte do manual ele fala o que é exatamente que vem, o próprio aparelho do ar-condicionado em si, que é essa caixinha. Ele pesa 30 quilos, tá, gente? Então, assim, acaba que você fica levando pra lá e pra cá, não é muito prático, não. Só pra quem, de repente, tem muita força aí, mas pra mim eu achei um pouco pesado. E aí, nas partes móveis que você vai montar, que é feito um quebra-cabeça, vem tudo isso aqui, ó. Todas essas partes aqui que você vai colocar na janela. Ele veio com uma mangueirinha bem pequena mesmo, só acho que só pra constar, né? E veio com essas duas placas. Uma você coloca o duto de exaustão e aí você coloca encaixado nessa placa aqui que vai embaixo, e esse pininho aqui você regula nesses buraquinhos aqui a altura que você vai querer, dependendo aí da sua janela. Então eu achei assim muito frágil esse pininho, sabe? Eu achei de plástico, só vem um. Poxa, podia vir mais, esse negócio é tão fácil de perder, né? E aqui, ó, é plástico, você tá vendo? Já tá quebrando esse negócio, tá rachando. Eu acho que é um negócio assim muito frágil, porque o negócio que é pra ficar exposto ao vento, ao sol, aí eu acho que no mínimo tinha que ser de alumínio, né? Então eu não gostei muito dessa parte assim, não. E aí tem esse duto aqui de exaustão que encaixa aqui. Tem essa parte aqui que entra nos vãos da janela, porque tem, dependendo da janela, tem vão aí que entra inseto, ar quente, então para você vedar. E ainda tem mais esse negócio aqui que tem um adesivo, sabe? É uma espuma para você fechar frestas menores ainda. Isso aqui é aquela pecinha para você fixar aquela parte de tábuas ali de plástico ali na janela. E essas partes aqui que fechavam o duto lá que eu coloquei a mangueira naquele lugar, para quando você quiser transportar, ele não ficar vazando água residual que tá ali dentro. Agora vamos aqui na parte do manual que fala da montagem. Ele fala aqui que você tem que deixar uns meio metro de distância entre uma parede, por exemplo, um móvel e essa parte toda da exaustão do cano dele. Então eu vou explicar tudo isso aqui. Aqui tem uma janela, por exemplo, que ela fecha de cima para baixo. Então você tem vários tipos de janela. Tem aquela que fecha a lateral e essa que fecha de cima para baixo. Tanto uma quanto outra você vai conseguir colocar as duas placas e sair o exaustor para fora aí, porque sai um ar bem quente realmente da parte aqui de trás. É como aquele ar-condicionado, você já viu ar-condicionado de parede? Quando você vê a parte de trás, aquela parte que bota para fora da parede, ele sai um ar bem quente. Assim como o aparelho de split também, aquela parte que sai a exaustão, ele é um ar bem quente, parece assim como se fosse um secador de cabelo. Então quem fala assim, ah, você ligou errado aí, você não botou para fora da janela. Gente, se eu não tivesse feito isso, deixado o cano para dentro de casa, em 2 minutos eu morria torrada aqui de tanto calor, porque ele realmente sai um ar bem quente.
E o próprio cano ele fica quente também, ele não derrete, mas assim, fica bem quente mesmo. Então, se você ficar por aqui muito perto, fica com muito calor. E acho que é por isso que também o ar-condicionado portátil não é tão eficiente assim, porque essa parte que faz a exaustão aqui fica tudo para dentro de casa, na verdade. Só sai o ar quente assim, igual um ventilador quente para fora, mas essa parte toda ela aquece bastante. Então eu percebi que o ar-condicionado portátil ele demora um pouco mais para gelar o ambiente. Se, por exemplo, um de parede, assim que nem o que eu tenho lá no quarto, ele gela lá por uns 10 minutos, eu já percebi que tá geladinho, né? Que já começou alguma coisa. Esse aqui, cara, às vezes no calor mesmo, dá a sensação que ele tá só ventando, ventando por uns meia hora, uma hora, e depois disso é que ele começa a gelar e aí fica legal, sabe? Porque essa parte ela gera muito calor. E aí tem gente até que faz gambiarra na internet que eu já vi, não recomendo, né? Eu sou contra gambiarra, esses negócios assim para parte elétrica principalmente, que eles botam papel alumínio aqui, aí fica todo aluminizado, diz que aí não tem a perda de calor e fica mais eficiente, mas eu acho que é o seguinte, né? Se os engenheiros já fizeram um aparelho de um jeito, e projetaram para isso, né? Não é para você ficar colocando papel e outras coisas aí, porque eu acho que, cara, isso aí não foi feito para isso. É muita gambiarra aí que eu acho que pode prejudicar o aparelho. E aí você vai alongando com aquele segundo que tem os buraquinhos e a presilha aí, conforme o tamanho da sua janela. E aí, se sobrou um espaço ainda entre os vãos aqui, porque tem, por exemplo, aquelas janelas de madeira, eu já tive numa casa lá, que ela é toda assim meio antiga, ela fecha assim de cima para baixo, só que entre uma lâmina e a outra da janela fica uma fresta desse tamanho. Aí fica entrando ar quente, fica entrando inseto, então nesse caso você usa essa espuma aqui que já veio, coloca entre elas, e se tem alguma fresta menor, você cola essa espuminha que vem aí com adesivo, dessa forma aqui, formando como se fosse um portalzinho na janela aí. Aqui ele dá o exemplo de usar a tira de espuma isolante e prender até com aqueles parafusos ali, para no caso de você já querer deixar a janela certinha sem fechar, aqui você pode parafusar, tá vendo? E fique do tamanho certinho dessas caixinhas que vão entrar para a janela. Só que eu acho o seguinte, né? Eu já vou falando e vou falando minha opinião também. Quando chove, isso aqui fica para fora da janela, aí começa a entrar água aqui, sabe? Chovendo eu tenho que tirar isso aqui da janela, até porque depois eu guardo dentro de casa também, aí fica cheio de poeira, cheio de coisa, sujeira aqui, então eu acho não muito prático, porque acaba que venta, chove, eu tenho que sair para tirar esse negócio, então eu não posso esquecer da vida e deixar lá eternamente, como se fosse um ar-condicionado de parede. E até porque ele fica tomando sol e plástico, vocês sabem, né? Com o tempo ele amarela e ele vai rachando, que é o que já está acontecendo aqui nessas placas. Então ele vai perdendo a resistência aí, pegando muito sol da vida. E quando chove molha também, então eu vou lá e acabo que tiro, né? E se tivesse também a espuma ali também, ia molhar tudo. Eu sei que eu já usei espuma em janela que não veda direito, aí fica tudo molhado, é bem ruim, tá? Então tem essas coisas aí também. Daí ele monta aqui na saída do ar condicionado, na parte que sai o ar quente, esse duto. Não é para dobrar muito o cano, nem esticar também, porque quanto mais você estica, mais o calor vai percorrendo o ambiente e vai perdendo eficiência aí. E aí você vai usar esse cano para fora da janela quando você for usar a parte de ar condicionado mesmo, que aí ele tem que jogar essa exaustão do ar quente para fora da janela. Então, ó, vou mostrar os modos aqui. Esse aqui é o gelado, esse aqui é o desumidificar. Por exemplo, tem gente que mora num ambiente muito úmido, né? Quer deixar seco. Então tem isso também, que aí você coloca o dreno, aí vai sair um monte de água ali naquele dreno e logo o ambiente vai estar mais seco. E esse aqui é o modo ventilar, que aí você tem até a velocidade aí da ventilação, né? Tem menos, mais. Ele está explicando aqui que esse aparelho funciona no mínimo de 17 graus até 30 graus, é o que ele gela ali. O controle remoto ele usa as pilhas palito aí, duas, e que se você utilizar normalmente ele dura uns 6 meses aí a pilha. E ele funciona acionando o aparelho de ar-condicionado até 8 metros de distância. E aqui ele está explicando sobre a parte de timer, né? Você pode configurar a partir desse horário que você setou aqui, que você quer que ligue tal hora. Então, por exemplo, se você vai chegar do trabalho e você quer um ambiente já geladinho,
você já pode deixar a hora marcada que você quer que ele ligue sozinho. Mas para isso você tem que deixar o controle remoto apontado lá para a máquina do ar-condicionado, numa posição que ele possa acionar, porque é o controle remoto que vai acionar o timer aí que vai ligar. Ele funciona dentro de um período de 24 horas. Então, se você está saindo de manhã aí, né, aí dá para você configurar dentro até de virar meia-noite, por exemplo. Mas se você quiser que amanhã ligue de novo, aí você tem que fazer novamente a programação. Da mesma forma, ele está falando aqui que tem uma hora que você pode setar para desligar. E também tem uma outra função aqui nesse aparelho que é o modo de dormir. Que aí quando você vai dormir, a temperatura da gente do corpo sempre baixa e a gente sempre acorda um pouquinho com frio, né? E aí ele faz isso. Você bota uma temperatura aí, depois ele aumenta uns 2 graus aí e volta ao normal quando você acordar. É isso, ó, tá aqui, ó. Mais um grau, depois de 8 horas de sono, ele volta a ser a temperatura inicial que você colocou. Existem duas bandejas coletoras de água aqui, a de cima e a de baixo. Que a de cima é quando você está usando o aparelho e ela está saindo, escorrendo para um balde ou para fora da janela. Agora, se por exemplo você está numa situação que você fecha isso aqui e não coloca para sair para lugar nenhum, ela vai coletando uma bandeja inferior que vai enchendo, enchendo, enchendo. Aí você tem esse dreno que está fechado, você leva para um banheiro lá onde tem um ralo, abre o dreno e vai sair a água aí para o ralo. Então, quando ele enche a bandeja interna, ele vai apitar com um aviso e aí você não vai poder mais usar o aparelho, só no modo ventilação, até que você vai escoar essa água toda. Aí aqui a limpeza da gradezinha, né? Aquela gradezinha que a gente consegue limpar, fica na parte de trás, superior. E quando você quiser guardar o aparelho, não usar mais, transportar e ficar um tempo sem usar, para ele não mofar, aí você tem que fazer isso. Liberar esse tampão de borracha que tampa esse dreno aqui da bandeja inferior, para ele sair toda a água remanescente. E você vai ligar ele durante a metade de um dia, deixa ventilando lá para circular bastante ar dentro do aparelho e secar totalmente ele. Então, agora eu vou montar as plaquinhas para depois colocar no aparelho de ar-condicionado e na janela, com o duto, né? Vamos lá. Tem uma placa que ela é um pouco menor que a outra, então uma encaixa dentro da outra. Essa aqui é mais grossa, mais espessa um pouco. Essa aqui é menorzinha um pouco. Tem um pininho aqui que eu já ajustei para a altura da minha janela que eu quero. Então, você encaixa uma na outra e aqui entra o buraco do duto, que sai para fora da janela. Dessa forma aqui. E agora essa outra extremidade aqui na saída do ar-condicionado. Aqui nas gradezinhas, se você quiser direcionar o vento para cima, e você faz assim, é manual mesmo, sabe? Com a gradezinha. Aqui também para o lado, se você quiser direcionar. Eu coloquei o meu ar-condicionado no alto, lá no topo de um armário de madeira bem resistente, por duas questões. Porque, primeiro, ele fica no chão, ele fica muito baixinho, ele fica dessa altura assim. O ar gelado, ele pesa mais do que o ar quente. Então, quando na verdade você tem, principalmente apartamentos antigos, que eles têm o ar-condicionado assim na altura da cama, por exemplo, aí o ar gelado vem, ele desce e vai tudo pro chão. E por estar no alto também, eu tive que colocar uma mangueira mais comprida. Comprei lá numa loja de coisa de material de construção, uma mangueira bem mais comprida, porque ela vem lá de cima, desce e vai nesse balde aqui. O que aconteceu quando eu cheguei, liguei o meu ar-condicionado pela primeira vez e deixei essa mangueira aí soltando água para dentro desse balde. Esse balde tem 12 litros. E numa noite de sono ele já encheu e transbordou, tá? Então, assim, eu tinha acabado de me mudar, tinha caixas de roupa lá com papelão. Nossa, encharcou tudo, molhou minhas roupas dentro. Foi um horror, tive que lavar tudo. Aquelas caixas de roupa toda, umas 3 assim, bem grandes e deu bastante trabalho. Tive que passar rodo no quarto inteiro, que tava no quarto. Então, cuidado aí, porque se você esquecer da vida aí, esse balde transborda e enche a casa inteira. Então, assim, depois que você acabou de desligar o ar-condicionado, também não sai tirando a mangueira aí do balde e vai guardando não, porque ele continua soltando bastante água, olha a quantidade de água que ele ainda solta. Então, também, se você coloca para fora da janela, também não vai tirando imediatamente, porque aí vai encher de água aqui no chão. E aí eu montei as plaquinhas aqui, coloquei na janela, né? Eu não coloquei aquela vedação não, porque eu acho que não precisa. No meu caso aqui não precisa não.
Só que você vê, a minha janela é muito alta e acabou sobrando um pedacinho ali sem a plaquinha. Aí eu fui, liguei pro saque da Midea, pedi pra comprar mais uma placa. O ruim que eu achei é que na cidade do Rio só tinha um lugar que tinha uma autorizada ali da central da Midea, né? Que é onde eu fui pegar a minha placa, que ela veio lá do sul, eles encomendaram lá do sul, levou bastante dias, assim, tipo uns 20 dias. Aí foi parar lá em São Cristóvão, que é o único bairro onde tinha uma autorizada da Midea, e eu fui buscar lá. Então, assim, não tem muitas autorizadas por aí. E eu também falei o seguinte, para autorizada, eu queria fazer a manutenção desse ar-condicionado, né? Porque eu liguei para todas as empresas que eu conheço de limpeza de ar-condicionado, de manutenção de ar-condicionado, e nenhuma faz a limpeza no ar-condicionado do tipo portátil. Então, assim, é uma coisa talvez muito recente no mercado, talvez não tenha um nicho muito grande. E aí eu achei que a autorizada tivesse alguma indicação de quem fizesse, né? Mas não tem. Todas as autorizadas que eles falam assim são de conserto mesmo ou de venda de peças. Então, de limpeza, desde que eu comprei em 2021, ainda não fiz porque eu também não achei. E quando tem, né, eu soube que é bem mais caro do que uma limpeza de um ar-condicionado de parede. Assim como um ar-condicionado split, também a manutenção é muito mais cara do que um ar-condicionado portátil. Mas na ordem, né, de que eu preferiria ter um ar-condicionado, que eu acho que é melhor, né, a nível de eficiência, de silêncio e tudo mais, eu acho que seria melhor primeiro você ter o split, que eu expliquei aí a situação, né? Nenhum apartamento de aluguel praticamente vai ter uma infraestrutura já pronta aí que você possa instalar um ar-condicionado split, porque normalmente isso você faz em apartamento próprio, é uma obra. Então, quando você bota o apartamento para alugar, ninguém vai fazer essa obra assim. E normalmente, às vezes, também é apartamento antigo. Mas split ele é o que mais silencioso, que mais gela rápido, é quase imediato. Então, é tudo muito mais prático, né? Mas requer essa obra toda aí, requer aumento de carga do próprio prédio, mesmo se o prédio é antigo. Então, você tem que fazer uma obra desde lá do relógio lá que vem da rua até o seu prédio, depois trocar a fiação que vai do seu prédio até o seu apartamento. Tem que ver se o condomínio aceita, se o síndico aceita, essas coisas, né? Então eu comprei mais uma plaquinha lá. Mas no caso o pininho é tão fajuto, cara, é aquilo que eu te falei, né? É um pininho de plástico só que vem, não tem backup nenhum e perdi. Aí no caso que eu perdi, eu achei aí um parafuso aí do tamanho que fosse compatível e coloquei aqui. Ah, a gente se vira, né? Cheguei a fazer esses furinhos, mas não tô usando no caso para prender na janela de alumínio. E eu fiz também no marceneiro um buraco aqui do tamanho do dreno aqui que vai sair pela janela, porque já que ele tá no alto, né? Então eu posso pegar e colocar também para fora da janela, ele fica numa altura boa, porque se ele tivesse lá embaixo no chão, tipo onde tá aquele balde ali, eu não ia ter como ficar pegando o cano daqui do chão e levantando até a janela, porque a própria gravidade não ia ajudar, né? Ia voltar para dentro da máquina, nem ia sair. Ficou dessa forma ali, ó. Desde aqui, né, desde o aparelho até lá em cima. Você vê que acabou que sobrou um pouco de espaço ali entre a janela e a última placa ali. Mas é porque é o seguinte, o espaço entre um furo e outro acaba ultrapassando aí. E aí, nesse caso, entra aquele tampãozinho aí de espuma que eu mostrei lá antes e o dreno saindo pelo buraquinho ali para fora da janela. Tem que ver se lá embaixo, né, no caso do seu apartamento aí, não vai cair em algum telhado que vai incomodar algum vizinho, né? Então eu verifiquei isso tudo aí. Então aí, né, da forma como ele tava aqui, o cano diretamente saindo daqui da plaquinha e apontando para baixo assim, eu percebi que ele estava atingindo a janela lá dos vizinhos de baixo. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, botei um suportezinho ali na parede, colei. Aí eu pego esse cano aqui, coloco assim mais para lá, ele fica mais inclinado lá para fora, em vez de ficar apontando diretamente caído para baixo, assim ele fica mais para fora assim, e aí não bate nas janelas dos vizinhos. O ideal mesmo era que tivesse o buraco para o ar-condicionado de parede e tivesse o coletor de água aí, que são aqueles canos que ligam em cada apartamento, que aí você liga a sua mangueira de água ali, para não ficar pingando em chão nenhum lá embaixo, isso é até proibido, né? E essa água é coletada pelo prédio, que é usada para outras coisas aí, para regar jardim, outras coisas aí, descarga, né? E faz uma coisa um pouco mais ecológica.
Então, prédios mais planejados, prédios mais modernos, tem esse tipo de sistema aí. Só que aqui não tem nem o buraco para o ar-condicionado e também a própria carga do apartamento não aguenta nem dois. Eu que resolvi botar aqui na sala, mas aí não dá para ligar os dois ao mesmo tempo, né? Então é uma situação assim que até se você fosse pensar em comprar o apartamento, né? Eu fico pensando, nossa, e se eu tivesse comprado esse apartamento, né? E normalmente você não mora antes, você já chega comprando, né? Como é que você vai descobrir essas coisas, sabe? Essas coisas você só descobre com o tempo. Aí depois teria que fazer obra, mas aí vai que o prédio em si não aguenta, e então você não, sabe, fica de mãos atadas. Não tem o que fazer. Então é meio complicado nessas coisas assim. Então agora eu vou ligar aqui para vocês e vou até fazer um comparativo com o barulho do ar-condicionado de parede. Olha, não tem nada falando de nível de ruído nem decibéis no manual, tanto no manual de parede lá no meu quarto e nem nesse do portátil que eu tenho aqui na sala. Então, assim, pesquisando na internet, eu vi que tá falando que ambos os ar-condicionados de parede e o portátil eles têm o mesmo nível de ruído, que é 50 decibéis. Só que a sensação de ruído quando a gente tem um ar-condicionado portátil é muito maior, vocês vão ver aí. Na verdade, os dois têm 50, mas é porque ele está contando o aparelho como um todo, né? Só que você tem que levar em consideração que o aparelho de ar-condicionado portátil, toda a máquina exaustora, toda a parte de motor fica para dentro da casa. E só a parte da saída do ar mesmo é que fica lá para fora da janela. Acontece muito mais barulho aí no portátil por causa disso. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Bom, agora o ar-condicionado de janela, no máximo também, tá? Essa parte aí do ar-condicionado de janela que faz o barulho, que é o compressor, fica para fora da janela. E o portátil fica para dentro de casa. Então, por isso que a gente escuta mais o barulho do portátil do que o da janela. Janela, olha o barulho que faz por fora da janela, ó. Então eu queria deixar aí realmente minha opinião, né, para vocês. Ver conforme a sua necessidade aí o custo-benefício para você, o quanto você realmente precisa, né? Aí você vê o que é difícil arranjar manutenção, ele é mais barulhento, ele não é tão portátil assim no final, porque ele é um pouco pesado, tem essas plaquinhas, mas é melhor do que passar calor num cômodo que não tem nenhuma estrutura para sair ar-condicionado em lugar nenhum. Eu acho isso. É isso, pessoal. Um abraço aí, obrigado e tchau, até a próxima.